Olha, deixa eu trazer aqui uma informação nova sobre o irmão do senador, o ex-deputado, trazer uma informação sobre o Eduardo Bolsonaro, o irmão do Flávio Bolsonaro que está nos Estados Unidos. O Eduardo conseguiu o Green Card, reportagem que agora é a manchete do UOL e vem de uma apuração da coluna Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O governo Trump concedeu o Green Card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O documento permite que um cidadão estrangeiro viva, trabalhe e estude nos Estados Unidos por tempo indeterminado e sem a necessidade de qualquer autorização especial. Com isso, Eduardo vai passar a viver nos Estados Unidos com praticamente os mesmos direitos que um cidadão norte-americano, mas não vai poder votar, por exemplo. O pedido foi feito há mais de um ano, segundo o amigo dele, Paulo Figueiredo, aliado do ex-parlamentar, e nesse mês ele conseguiu o documento. Disse aqui que preencheu todos os requisitos. A concessão do documento ocorre num momento especialmente tenso das relações entre Brasil e Estados Unidos. Na semana passada, Trump baixou o tarifaço contra produtos aqui do país de 25%. Além disso, o filho de Jair foi condenado no mês passado pelo Supremo a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo. Segundo o tribunal, ficou comprovado que ele atuou para interferir no julgamento da ação penal em que Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado e ele tentou fazer isso justamente lá nos Estados Unidos. A extradição para que ele cumprisse pena já era considerada remota a possibilidade, já que agora o governo norte-americano concedeu o Green Card, fica ainda mais distante, né, Sakamoto? Gente, eu juro, eu vou ser sincero com vocês, eu achei que Eduardo Bolsonaro já tivesse um Green Card. Então é o seguinte, culpa do governo Trump que demorou, na verdade. Eu, sinceramente, eu achava que ele já tinha esse Green Card há muito tempo, dado, inclusive, o apoio que o atual governo norte-americano dá a ele lá por conta da permanência e de tudo isso mais. Então, é importante a informação trazida pela nossa colega Mônica Bergamo, né? Mas eu particularmente já achava isso, que ele já tinha essa autorização, já tinha esse Green Card, dado, na verdade, a desenvoltura com a qual ele realiza esse trabalho de articulação política nos Estados Unidos, com a garantia que ele tem casa alugada, uma bela casa lá no Texas. Então eu achava que tudo isso, na verdade, já significava que ele tinha, o governo norte-americano, que é tão aliado da família Bolsonaro, já tinha garantido para ele a sua regularização, a sua estada, né? Bem, ele continua numa situação irregular diante da justiça brasileira, ele está autoexilado nos Estados Unidos enquanto tenta pressionar, incitar o governo norte-americano a pressionar o governo brasileiro sobre diversas frentes, né? Então, eu acho lógico. O ponto só é o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro, e é importante que se lembre, neste exato momento, ele é uma dor de cabeça para o irmão, para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque as decisões que o Eduardo Bolsonaro vem tomando desde o ano passado, o tarifaço de 50% ao produto brasileiro, por mais que o Flávio diga que não, mas está coalhado de vídeo na internet, mostrando o próprio Eduardo Bolsonaro, reconhecendo os aliados do Eduardo Bolsonaro, como o Paulo Figueiredo, reconhecendo que a ação dele junto ao governo Donald Trump levou ao tarifaço de 50% no ano passado. E agora, novamente, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo abrem as portas, levaram o Flávio Bolsonaro lá para a Casa Branca e aí logo depois mais tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. Então, num exato momento em que o Brasil acaba sofrendo sanções injustas, não justificadas por parte do governo norte-americano e seus interesses, a família Bolsonaro continua entregando subsídios para justificar essa injustificável ataque aos interesses nacionais. Então, esta garantia de manutenção de Eduardo nos Estados Unidos, se por um lado ele é bom para ele, por outro lado, acaba garantindo um peso extra para a campanha do Flávio Bolsonaro. Porque ele achar, o senador Flávio Bolsonaro, achar que a ação do irmão lá nos Estados Unidos vai ajudá-lo, é um equívoco bastante grande. Agora, ele próprio já disse, o Flávio, que o Eduardo seria o ministro das Relações Exteriores dele, né? Então ele já trouxe o problema para
ele próprio. Sim, é que é o seguinte, o clã funciona de forma fechada, né? Provavelmente o Carlos Bolsonaro seria o secretário de comunicação social, né, da presidência da República. Todos os irmãos teriam uma função. Teve Jair Renan, ministro da Fazenda, né, vai saber. Né? Então, todos eles vão se colocar, por quê? Porque é assim que funciona. O bolsonarismo, esse núcleo duro do bolsonarismo que exclui a Michele Bolsonaro, porque é só quem tem o sangue do Jair, né, atua dessa forma. Não é apenas uma filiocracia, é um clã. É um clã, e eu acho que essa palavra é uma palavra que designa bem essa relação. Não é o único clã da política mundial, tá? Deixando bem claro, não é uma novidade que vem deles, assim. Mas esse clã com uma ação quase monárquica, né, é esse que está disputando a presidência da República. Letícia, e o green card aí pro Eduardo? Diego, quando o Eduardo foi para os Estados Unidos em março do ano passado, ele foi com o visto de turista, né? E chegou lá e anunciou que ia ficar nos Estados Unidos, que ia ficar morando lá. O que a gente sempre perguntou ao longo desse tempo foram duas perguntas. Qual que era o tipo de visto que ele estava, com qual ele estava se mantendo nos Estados Unidos e com que dinheiro ele tinha para viver nos Estados Unidos. Qual era a verba que ele usava para se financiar. Até porque as contas dele no Brasil estavam bloqueadas pelo Alexandre de Moraes. Hoje, agora, com essa informação de que o visto dele chegou, resta apenas uma dúvida. Com que dinheiro o Eduardo se mantém nos Estados Unidos? Em novembro, eu fiz uma entrevista com o Eduardo aqui para o canal UOL. Inclusive, perguntei para ele sobre isso. Ele falou que não podia falar sobre visto. O que a gente sabe no bastidor é que havia esse processo para obtenção do green card, e que, em paralelo a isso, a pessoa ela fica com visto, uma autorização para morar no país. Então, que ele ficou se mantendo ao longo desse tempo com essa autorização provisória à espera do visto. Perfeitamente legal, estava legal lá, com o Marco Rubio trabalhando a favor dele, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, de fato, trabalhando para apoiar o Eduardo Bolsonaro na obtenção desse visto. Agora, o visto saiu, a gente já ficou mais claro isso, resta a outra dúvida, que é como que o Eduardo mantém o nível de vida dele lá e o que ele faz para se financiar, como é que ele vive. Seguimos aguardando tudo isso. Ele não é mais parlamentar, mas viajou para os Estados Unidos nessa condição e a gente fica no aguardo, inclusive para saber como que ele se mantém, até porque ele recebeu um dinheiro do Jair Bolsonaro lá atrás, mas esse dinheiro já não tem mais como ficar mantendo a vida inteira dele, o Diego. Verdade, e vale lembrar que tem uma investigação na PF também, né, Sakamoto, dinheiro do filme Dark Horse que pode ter sido usado para custear as despesas do Eduardo nos Estados Unidos. Lembrando para o pessoal, quem estava numa caverna e não viu o que aconteceu nos últimos... É que parece, desde a questão do Dark Horse até hoje, parece que já foi um mundo de distância, né? Parece que ele viveu 10 anos. O senador Flávio Bolsonaro pediu 134 milhões para Daniel Vorcar sob a justificativa de financiar Dark Horse, aquele filme com Jim Caviezel sobre a vida do pai dele. Recebeu 61 milhões de reais após insistir muito, chamar ele de irmão, dizer que, aspas, estarei contigo sempre, fecha aspas, para Daniel Vorcar. O senador até mentiu várias vezes, depois voltou atrás, tudo, para reconhecer todo esse dinheirão que caiu. Só que esse dinheiro foi enviado, segundo o Intercept Brasil, que é quem investigou inicialmente todo esse processo, foi enviado para os Estados Unidos através de fundos. E aí chegou lá porque financiaria lá nos Estados Unidos esses filmes. Só que parte do filme, a produção foi feita aqui. Né? Uma parte considerável foi feita aqui. Então, como é que isso funcionou? Para onde foi esse dinheiro? E aí desconfia-se que uma parte desses recursos que chegou em fundos nos Estados Unidos, fundos esses com proximidade com o deputado Eduardo Bolsonaro, que esse dinheiro teria sido usado para bancar a estadia de Eduardo Bolsonaro enquanto ele estivesse nos Estados Unidos. Em outras palavras, enquanto Eduardo Bolsonaro estava articulando com o governo norte-americano a imposição de sanções contra os produtos e empresas no Brasil e a imposição de sanções via Lei Magnitsky a instituições brasileiras, ele poderia estar sendo bancado com parte desses recursos. O que significaria que Daniel Vorcaro, através da ação de Flávio Bolsonaro, ajudou a bancar uma conspiração contra os interesses brasileiros, uma traição contra o Brasil. E é isso que a Polícia Federal está investigando. Porque
o que acontece? Eduardo Bolsonaro foi condenado exatamente por conta dessa ação de cutucar, de acionar, de fustigar, de incitar o governo norte-americano a agir contra o Brasil para pressionar a justiça brasileira, não julgar Jair, e pressionar o Congresso brasileiro a aprovar uma anistia aos condenados pelos atos golpistas. Então, o que acontece? Ele foi condenado por agir contra o processo judicial, por coação no curso do processo. Jair Bolsonaro pode vir a ser condenado nessa mesma ação e, a depender do que aconteça, se descobrisse que esse dinheiro lá nos Estados Unidos acabou bancando Eduardo Bolsonaro enquanto ele estava nessa ação, nesse processo, significaria que esse dinheiro foi utilizado por uma atividade criminosa, o que poderá envolver Daniel Vorcaro nesse processo e o próprio senador Flávio Bolsonaro. E é isso que a Polícia Federal está investigando. O último lance é que o deputado Lindenberg Faria havia pedido para o Supremo Tribunal Federal para, inclusive Alexandre de Moraes, que estava com esse caso da coação, investigar, né, a situação. Só que aí houve uma decisão no Supremo Tribunal Federal que apontou para que o presidente Edson Fachin apontou que o ministro André Mendonça seria o responsável por julgar o caso, porque o André Mendonça já está com o caso master. Então, ele seria o responsável por analisar esse tipo de ação. Ou seja, o ministro que tinha sido indicado pelo próprio Bolsonaro, pela família Bolsonaro, agora está com a batata quente de ter que analisar, ter que cuidar deste inquérito, Diego. Muito bom. E ainda tem o Ramagem nisso tudo, né, Letícia, que está mais ou menos na mesma condição, né? Ele tem uma condenação e ainda aguarda o processo, né, de visto. Diego, essa expectativa é o que rola no bastidor, é exatamente isso. No bastidor, como eles não admitem, não falam, estou na espera de um green card, o que se especula, né, quando a gente que acompanha o caso, é que a situação do Ramagem seja semelhante à do Eduardo Bolsonaro, que ele entrou lá com visto de turista, né, que é o que a gente sabe, e que está num processo para obter o green card, enquanto isso com uma autorização para morar nos Estados Unidos. Só para arrematar, para lembrar, o Alexandre Ramagem fugiu do Brasil durante o processo por tentativa de golpe, o julgamento do processo no Supremo Tribunal Federal. Ele saiu por Roraima, na fronteira com a Guiana, e voou para os Estados Unidos, para Miami, está morando lá. Só que ele estava com passaporte na época, estava com o passaporte dele. Então ele entrou como turista, chegou nos Estados Unidos, entrou e está lá. E agora, e até hoje, não voltou, não deve voltar. E a gente não sabe também oficialmente qual que é a situação de visto dele, a situação financeira dele lá nos Estados Unidos, mas especula-se nos bastidores que seja semelhante ao do Eduardo Bolsonaro, que em algum momento vai chegar o green card para ele também, Diego.